tarde, boa noite, bom dia, seja o que for. Nós estamos aqui novamente para falar com vocês sobre história da arte. E como eu falei na aula passada, nós vamos falar sobre o impressionismo. O impressionismo que aconteceu na França no século XIX, nós estamos estudando o século XIX, e aconteceu principalmente em Paris, né? Os artistas impressionistas, eles eram artistas assim bem urbanos. O impressionismo ele pode ser considerado a primeira vanguarda, né, moderna, apesar dele estar acontecendo ainda da metade para o final do século XIX, e a gente sabe que as vanguardas e o modernismo é um fenômeno típico do século XX, da primeira metade do século XX. Por quê? Porque, na verdade, os impressionistas eles já se organizavam na forma que as vanguardas vão ter. Eles foram muito incompreendidos, né, nas primeiras exposições deles, né, porque eles estavam rompendo com a tradição, rompendo com o passado e criando uma nova maneira de se pintar. E qual era essa nova maneira de se pintar? Eles observavam os efeitos da luz do sol sobre a natureza. Então eles pintavam ao ar livre, justamente para poder fazer essa observação, pintavam ao ar livre, nos parques, nas ruas, nas beiras dos rios, em jardins, né? Sempre ao ar livre, nas montanhas. Né? Então eles queriam que os espectadores tivessem a impressão de realidade. Ora, como é que eles conseguiam isso? Pintando com cores puras, retirando das palhetas deles os acinzentados, a cor preta, o preto, porque o preto ele misturado com outras cores, ele acinzentava as telas. Se a gente for lembrar, né, na tradição da história da arte, a pintura ela é muito escura, né? Porque, obviamente, os artistas, como é o caso do Leonardo da Vinci, como é o caso do El Greco, eles utilizavam nas sombras que eles tinham que pintar a tinta preta. Né? Isso é até uma coisa óbvia, né? Só que isso dava um aspecto de obscuridade, né, de escuridão, né? Os quadros ficavam escurecidos, não é? É isso que eu quero dizer. Escurecidos, e os artistas impressionistas, ao eliminarem as tintas pretas e os acinzentados das suas palhetas, tornavam as pinturas mais luminosas, mais vibrantes, as cores vibravam mais. Né? Por isso que você, quando vê um quadro impressionista, você tem a impressão de que você está entrando no quadro. Né? Então, o primeiro artista impressionista, né, que começou com essa pesquisa foi o Edouard Manet, que tem obras assim, né, já fazendo essa revolução na pintura, né? As cores dele vibram muito, né? A luminosidade é diferente. E depois você vai ter outros artistas que vão seguir esse rumo, né? Como Camille Pissarro, como Renoir, como o Degas, Edgar Degas, como Toulouse-Lautrec, e principalmente com um artista que é o artista mais impressionista, né, dos impressionistas, que é o Monet.
O Monet, ele era radical, né? O Monet, ele chegava a pintar uma mesma paisagem muitas vezes no mesmo dia para mostrar como a luz do sol modifica a natureza. Então, é o caso, né, da famosa série, né, da Catedral de San Juan, né, onde ele alugou um quarto em frente a essa catedral e pintava da janela dele, pintou 30 telas no mesmo dia, e todas essas 30 telas elas são diferentes umas das outras, né? Por quê? Ele pintava umas 7 horas, umas 6 horas da manhã, outras 7, outras 8, outras 11 horas, outra ao meio-dia, outra ao meio-dia e meia, né? E tem uma coisa interessante, né? Então, cada tela mostra uma fase do dia, né? Um momento do dia, um momento da luz do dia. E tem uma outra coisa muito interessante, os artistas impressionistas, eles desenvolveram uma pincelada rápida, né? Porque para eles captarem esses efeitos da luz do sol, como por exemplo aquela luz que bate de repente na água e cria um reflexo, ele tinha que ser muito rápido, né? Porque senão ele perdia esse momento. Então os artistas realmente pintam rápido, né, com pinceladas rápidas, né, então vira uma nova técnica. Então a arte ela passa a ser vista como ela nunca foi vista em toda a história da arte. Você também tem os pós-impressionistas, né, como é o caso do Georges Siré, né, do Signac e do Vincent van Gogh. Né? O Signac e o Siré eles pintavam de uma maneira científica, né? Criando uma pintura que a gente chama hoje de pontilhismo. Né? Eles pintavam com a pontinha do pincel pontos coloridos. Então você olhando de longe esses pontos, né, eles se fundiam formando uma cor. Né? Então, por exemplo, os verdes eram pintados com pontos amarelos ao lado de pontos azuis, e você se afastava, a mistura desses pontos verdes e amarelos, você via uma área verde. Né? Então esse é o truque, né, do Siré e do Signac. Pintavam telas grandes em estúdio, né? Então ele já se diferenciava um pouco dos impressionistas. E o Vincent van Gogh, né? Que é um gênio da pintura e que vai antecipar, né? Ele é um predecessor do expressionismo, né? Então ele vai fazer uma pintura que vai além do impressionismo, embora ele adote, né, todos esses essa técnica, né, dos impressionistas. Ele é tão forte, né, a pintura dele é tão forte, ele coloca tanta emoção na pintura dele que ele realmente ele vai antecipar o expressionismo em pleno século XIX. Então, falou pessoal, na próxima aula a gente vai tratar de como que foi a arte na arquitetura e no design, ok? No século XIX. Um abraço.